A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Aqui nós não temos nenhuma intenção de ferir ninguém, de ferir moral, conduta de ninguém. O nosso assunto aqui é um assunto teológico das Sagradas Escrituras. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente. O trabalho que fazemos aqui na plataforma digital não tem fins lucrativos, monetário. É um trabalho que eu faço de coração, gratuitamente. Como disse o Senhor, de graça recebeste e de graça dai. O compromisso que temos aqui é um compromisso alinhado às Sagradas Escrituras. Examinamos a Bíblia à luz dos textos e dos contextos e dos textos gerais das Sagradas Escrituras. Deus abençoe os irmãos, muitos irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos, têm feito os comentários. Fale de onde que você está me assistindo, onde que o meu canal está te alcançando. Irmão, o vídeo de hoje vai ser sobre o culto do Brás ontem, às 10 horas da manhã. O ancião que atendeu o culto e pregou a palavra, ele cometeu contradições nas falas de Cristo. Ele falou coisas ali que Cristo não quis dizer isso. Então, nós vamos ler aqui 13 de João. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes tu agora, compreendê-la depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu te não lavar, não tem parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus que se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estão limpos, mas não todos. Vamos ver aqui a outra. Mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Por isso que disse: nem todos está limpo. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeu o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem o que eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei os exemplos, para que, como vos fiz, façais vós também. Em verdade vos
Vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, porque conheço aqueles que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que comigo, que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe, quem me enviou, recebe aquele que enviou. Dito essas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que quem dentre vós, que um de vós me aí. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber o que ele se referia. Olha, ali estava aconchegado Jesus e um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E isso fez Simão Pedro sinal dizendo, pergunta, quem que se refere? Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-lhe ajuda, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer, fale-o depressa. Nenhum, porém, do que estava à mesa percebeu que ele dizia isto, pois como Judas era um que trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera, compra, que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres, e tendo recebido um bocado, saiu logo com ele. E quando saiu, disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus foi glorificado nele, e Deus foi glorificado. Ele também, Deus o glorificará, si mesmo, e glorificará imediatamente. Filhinho, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-ei, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós, para onde eu vou, vós não vai. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como vos também amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecereis que todos são meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Então, irmãos, vamos aqui abordar esse assunto, que foi pregado no culto online de ontem no braço. Qual o erro que o ancião que atendia o culto cometeu? Primeiramente, ele falou que lavar os pés era porque os discípulos andavam com chinela e tinha muita poeira. Será que é esse mesmo o significado de lavar os pés? De maneira nenhuma, irmão. Por quê? Porque o Senhor Jesus já falou, o que eu faço agora, vocês vão saber depois. Não estava conectado esse assunto de tirar a poeira dos pés. Agora vamos ver, irmão, como ele não conhece a cultura judaica, não conhece a tradição judaica. Nós encontramos em Gênesis, capítulo 24, 32, quando Abraão manda seu servo, Eliezer, que era administrador de todos os seus bens, para buscar uma esposa para Isaac. E falou para ele não buscar das filhas de outro povo, mas ir na sua família, sua parentela. E fez um juramento na coxa de Abraão. E o servo lá, como não sabia, que forma ele ia encontrar a esposa para Abraão, quando chegou a tarde, estava na fonte, lá ele pediu um sinal para o Senhor. A moça que vier
e encher o cântaro, e der de beber, e tirar o cântaro, e se oferecer, e der de beber aos meus camelos, essa vai ser esposa do meu senhor Isaac. E tudo aconteceu. Ali veio aquela moça formosa e encheu o cântaro, né? Encheu o cântaro e depois se ofereceu. Ele pediu um pouco d'água e ela disse, não, deu um pouco d'água e disse assim, eu vou dar água para todos os seus cabelos, né? E aí o sinal certinho cumpriu, né? Ele colocou joia nela. Quando Betuel, e era o seu pai, né, viu aquela joia, falou de quem que é. Não, é um moço que está aí, né? E ele se identificou e falou que era da geração de Abraão. Então, irmão, aconteceu toda a obra que os irmãos sabem, né? Ele levou Rebeca. Mas quando ele chegou na casa de Betuel, né, deram pasto para os animais, e aí lavou os pés dele, entendeu? Que quando se lavava os pés, era um sinal de honra, era sinal que a pessoa ia ser recebida como um príncipe, ia ter uma mesa preparada, tudo, ia receber uma honra de príncipe. Então, outro texto também, nós vemos em Lucas 7:36. Abra aí a sua Bíblia. Só para os irmãos saberem o grande erro que o ancião cometeu. Sete 36, nós vamos ler aqui, na parte que o Senhor fala. A Simão, tenho de dizer, e respondeu, diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 que perdoares ambos, qual deles, porém, o amara mais? Respondeu-lhe Simão, suponho aquele que perdoou. Replicou-lhe Jesus, bem, voltando-se para a mulher, disse, Simão, veste esta mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas entretanto, desde que entrei na tua casa, não me deixe de beijar. Não me ungiste a cabeça, contudo esta, com bálsamo, ungiu meus pés. Então aqui, Cristo está falando, né, que era uma prática que tinha. Quando você recebia alguém em casa, você lavava os pés da pessoa. Era simbolicamente representando que a pessoa ia ser honrado, ia ser tratado. Um banquete, e ia ser tratado como uma pessoa nobre, como uma pessoa digna. Então ele falou, o Senhor Jesus falou para o Simão, Simão, eu entrei em tua casa, tu me deste o ósculo. Esta não deixa de beijar os meus pés. Tu não me lavaste os pés. E esta está lavando os meus pés com lágrimas, né? Então, aquele que mais amou, mais perdoou. Então o Senhor perdoou aquela mulher pecadora. Então, irmão, vamos para outro texto aqui, que está em 1 Timóteo.
Vamos ver aqui. Abre a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Vamos ver aqui, ó. Aqui, Paulo vai dar ensinamento para Timóteo sobre os requisitos para atender uma viúva. E aqui ele vai falar aqui, ó, no 9. Não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um seu marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido, desatribulado, se viu na prática zeloso de toda boa obra. Então aqui fala lavar os pés aos santos, irmão. Quando se lavava os pés, estava enfatizando uma honra àquele que estava sendo recebido. Então o ancião pregou no Brás, ele errou feio, irmão. Quando ele pregou que lavar os pés era porque os discípulos estavam com pés empoeirados. Irmão, não tem nada a ver com poeira o lavar pés. É tanto que, irmão, e outra coisa, ele fez uma conexão com o filho pródigo. Nada tem a ver esse amor aqui com o amor salvífico da parábola do filho pródigo. Aqui, neste texto, este amor aqui está se referindo ao serviço que temos que prestar à igreja, de um para com os outros. Então, aqui ele mostra Cristo. Ele tirou as suas vestes, irmãos. Tipo assim, eu estou sendo Deus, sendo mestre e Senhor, tirou a roupa de Senhor e mestre, encheu a bacia de água e cingiu os pés com uma toalha. Irmão, ele fez um papel de um escravo, de um menor escravo que tinha na casa do seu senhor. Ele, sendo Deus, se fez escravo, mostrando aqui o que é a humildade. A humildade, mostrando o serviço que nós temos que prestar à igreja, ao povo de Deus. E aí Pedro falou: Senhor, se então tu não me Pedro, Senhor, tu não me lavarás os pés. O Senhor falou assim: se eu te não lavar, tu não tem parte comigo. Então não me lava só os pés, lava todo o corpo, a cabeça não. Aquele que está limpo necessita de lavar os pés. Então, irmão, o amor aqui que Cristo expressa não é o amor que o ancião pregou aí no Brás com relação ao filho pródigo. Nada tem a ver este amor com o filho pródigo. Que o amor aqui está se referindo na prática cristã, na vida cristã. Irmão, esse texto aqui, para nós entender ele, nós temos que ler do capítulo 11 até o 17. Todo esse contexto do 11 e 17 está falando deste assunto aqui. Aqui é a última semana para Cristo ser crucificado. Aqui ele está se despedindo dos discípulos. Aqui é a última semana. Ele está perto de ele ir para Jerusalém e ser crucificado, irmão. Então aqui é uma instrução, é um ensinamento de Cristo para os seus discípulos. Como que eles teriam que desenvolver esse serviço
Aqui mostra os três aspectos. O aspecto do amor para com o serviço, né? O aspecto da humildade e o aspecto do perdão, que temos que perdoar uns aos outros. Então, irmão, não tem nada a ver este texto deste amor aqui com lá de 15 de Lucas, que fala do filho pródigo. Ali é um amor salvífico. Aqui é um amor prático. É o amor do serviço. Então, ele desceu, se fez servo, ele sendo Deus, ele sendo mestre e Senhor, lavou os pés, depois que praticou ali, era na Santa Ceia, era a última Santa, depois que ele praticou aquele ato, ele se vestiu de novo e voltou à posição de Senhor e de mestre. Então, irmãos, entenda bem, o apóstolo João fala na sua carta a respeito do amor de Cristo. Fala que aquele que não ama, aquele que odeia seu irmão é um homicida, e nenhum homicida herdará a vida eterna. E ele fala também, o amor não seja de palavras, mas seja por obra e em verdade. Então Cristo, aqui, ele vai ensinar o amor prático, o amor sacrificial, o amor de se doar um pelos outros, se descer lá embaixo, para servir o seu irmão. E o apóstolo Paulo, pegando neste exemplo de Cristo, olha o que ele coloca aqui, em 12 de Romanos. O que é o lavar os pés? O apóstolo Paulo, 12 de Romanos, ele vai esboçar esse mesmo assunto de Cristo, o amor de um para com os outros. Olha, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o amor, pegai-vos ao bem. O que é ser sem hipocrisia? Irmão, tinha uma expressão, o que era um hipócrita? Era uma expressão que vinha do teatro. É a pessoa que fazia o papel de uma personagem, entendeu? O papel de uma personagem, mas na vida real ele era outra coisa. Então a raiz da palavra hipócrita foi tirado do mundo grego, do mundo romano, dessa expressão. Na vida real a pessoa é uma coisa, mas na vida artística ele é outra, ele tem outra representação. Então ele fala que o amor seja sem hipocrisia. Amai-vos cordialmente uns aos outros. O que é um amor cordial, irmão? É aquele amor que nasce do coração. Amor que nasce do coração. Aí ele fala assim, amai-vos uns aos outros, preferindo o quê? Preferindo honra, com amor fraternal. Isso significa lavar os pés. Quando Cristo está falando, lavar os pés, ele está falando, nós preferir honra uns aos outros com amor fraternal. O que é o amor fraternal? Aqui a ilustração, fraternal é de irmão de sangue, irmão. É uma expressão de irmão de sangue, tipificando que o amor fraternal tem que ser uma coisa que nasce no coração. Então, Cristo está falando deste amor, do lavar os pés. É símbolo
de preferir honra uns aos outros no amor fraternal. Aí ele vai falar: não seja remissos, mas sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Então, ser fervoroso aqui, irmão, não é um fervor de glória, não é aquele fervor da pessoa estar glorificando a Deus toda hora, está falando em língua toda hora. Não, esse fervor aqui significa, é um fervor, é você ter disposição, ser dinâmico, ser ativo naquilo que temos que fazer para beneficiar um irmão, para beneficiar uma família, para beneficiar uma igreja. Temos que ser fervorosos. No sentido de quê? No sentido da prática desse amor. Então aqui é um amor dinâmico, é um amor da prática, que você abre mão de tudo que você está fazendo para fazer algo em favor do seu irmão. Então, Cristo, aqui, em 13 de João, que ele dá seu exemplo. Aqui, ele tira as suas vestes, ele sai da posição de mestre e de senhor, e assume a posição de escravo, de servo, disposição de servir, irmão, de prestar um serviço. O servo, irmão, ele não tem tempo para servir. Todo tempo ele tem que estar disponível. O servo, toda hora que o Senhor precisava dele, ele tinha que estar disponível, ter na disponibilidade. Então, aqui é o amor no sentido do serviço, no sentido da prática, no sentido de servir a Deus na igreja, no corpo de Cristo, servindo nossos irmãos. Aqui é uma diaconia, que é a expressão diácono, vem da diaconia, que significa serviço. Você prestar serviço à igreja, ao corpo de Cristo. E para eles servir, Cristo mostrou para eles que eles tinham que ser humildes. Diante da humildade, de lá em Provérbios, vai o quê? Vai a honra, irmão. Ser humilde, não ser arrogante, não ser prepotente, não ser de nariz empinado, mas ser servo, estar disponível para servir, para prestar um serviço à igreja, prestar serviço a uma família que está fraco na fé, que está desgarrando. Então, nós temos que abrir mão da nossa comodidade e servir e prestar um serviço para a igreja, para o povo de Deus. Quantos que estão em situação difícil, precisando que alguém estenda a mão, dê a mão, precisando de uma mão amiga. E aí está nesse contexto, irmão, de lavar os pés. E Paulo, aqui em 12 de Romanos, ele pega aqui esse assunto de Cristo, e aí ele vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Praticar necessidade não é
você ir de uma casa e ver a necessidade e ir embora, irmãos. Praticar as necessidades do santo é você entrar na vida do seu irmão, ver o que ele está precisando e fazer o que precisa ser feito. Uns falam, mas Deus não tocou no coração. Não existe isso, irmão. Se nós vemos a necessidade está diante de nós, nós temos que praticar. Tiago diz, se tu vê teu irmão necessitado, disse, ide. Como, se você vê alguém virar as costas, como estarás em ti a caridade de Deus? Então, o lavar os pés, irmão, significa nós partilhar a necessidade dos santos. Aqui é compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Isso daqui está conectado do lavar dos pés. Nada tem a ver de lavar poeira, irmão. É uma coisa vergonhosa, irmão. Um ancião num culto para toda a irmandade do mundo inteiro não saber o que é um contexto, não saber o que é um lava-pés, irmãos. Irmão, como é que eles põem no tópico do ensinamento, falando que é para os irmãos pregar a palavra, mostrando o contexto para a irmandade? Se eles próprios que fazem o ensinamento, não sabem o que é um contexto, irmão. 13 de João não tem nada a ver com o amor do filho pródigo, irmão. O assunto aqui é outro. O assunto aqui é o amor no sentido do serviço, no sentido da prática cristã. Então, irmão, aí ele falou, não, o amor aqui é para nós ter amor por Cristo, irmão. Como é que nós temos amor por Cristo? Amando nossos irmãos, prestando um serviço de excelência para a igreja, ajudando, confortando, instruindo, ensinando. É isso que é o lava-pés, irmãos. Entendeu, meus irmãos? Então, Deus está trazendo, e no 34, o próprio Cristo fala, eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros. Será que ele mudou o mandamento da lei de Moisés? Colocou um novo no lugar? Não, irmão. Aqui não está falando do conteúdo. Aqui está falando da forma do amor. Forma do amor de Cristo, que é um amor mais intenso, mais profundo. Porque na lei também tinha, para amar ao próximo. Mas na graça, a forma do amor que mudou. É diferente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que Cristo amou a nós? Dando a sua própria vida. Um amor sacrificial. Você se doando a favor do seu irmão, a favor da sua irmã, compartilhando com ele o que Deus te deu. Entendeu? Prestando um serviço com excelência. Tem uns que, irmão, caem enfermos, irmãos, e a enfermidade vai se prolongando, irmão. E o que acontece, irmão? Não presta-se um serviço de excelência. Um serviço de excelência. Tem outra coisa que vale mais do que o que é aquele amor, irmãos. Irmão, ser crente, todo mundo fala que é.
Da doutrina é coisa mais fácil. Da doutrina é coisa mais fácil. Puxar os orelhas dos outros é coisa mais fácil. Disciplinar os outros é coisa mais fácil. Agora eu quero ver é descer o campo da necessidade. Igual esse ancião que pregou no Brás aí. É fácil demais, irmão. Dar ordem para os outros. Agora, queremos saber se ele faz isso daí. Se ele sai para o campo para lavar os pés dos santos, dos irmãos, olhar onde é que está a necessidade. É tudo. É churrasco para aqui, é churrasco para ali, é mesa farta para aqui, e os pobres onde é que está? E os pobres onde é que está? Os necessitados. O jogado fora. Aonde é que está, irmão? Ancião aí, processando uns aos outros. E fica pregando de amor no púlpito, irmão. Isso é uma tremenda hipocrisia, irmão. Como é que você vai processar seu semelhante e depois vai falar que está pregando amor? Isso é um amor hipócrita, fingido. O amor verdadeiro não é assim, irmão. Cadê o Deus que eles pregam? O Deus que eles pregam tem que jogar na mão dos magistrados para ver se ameniza, mostrando, irmão, que eles não estão mais sendo guiados pelo governo de Deus. Ah, mas me caluniou. Certo. Você tem todo o direito, né? De ir atrás, de processar. Só que você não tem direito de subir e pregar mais o amor. Porque você entrou por outro viés. Como é que fica? Lá 6 de Coríntios, né? Ousa santos, levar os santos nos tribunais? Por que não sofreis ante o danos? Por que não sofreis ante a injustiça? Será que não tem ninguém de condição para julgar a causa? Irmão, esse viés aí de processar, de levar na justiça, é o viés que eles não estão mais no governo de Cristo, irmão. Estão no governo humano. Eles estão sozinhos. Irmão, quem pega tem que ser o primeiro a cumprir. Porque senão ele é um hipócrita. É um fingido. Então, irmãos, o ancião que pregou no Brás ontem não sabe o que significa o lava-pés. Então, vim aqui mostrando os textos dos lava-pés, que simboliza honra, praticar honra fraternal aos santos de Deus. Fica com Deus, ósculo santo no vosso coração.